Boa noite a todas e a todos. Autoridades presentes, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à Igreja Positivista do Brasil e a comemoração dos 130 anos da proclamação da República. Na ocasião, faremos também entrega de moções. Convido para compor esta mesa de honra a doutora Cristiane Souza, diretora de Patrimônio Histórico da Igreja Positivista do Brasil. Convido o coronel Nirlande Malveira, subdiretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Convido o doutor Mário Chagas, diretor do Museu da República. Convido a senhora Elaine de Souza Carrilho, diretora do Museu Casa de Benjamin Constant. Veja que a doutora Elaine ficou à minha esquerda, não necessariamente função de posições ideológicas. Convido o doutor José Murilo de Carvalho, nosso imortal da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Ciências. Convido o senhor Nelson Freitas, subdiretor-geral de Cultura da Alerj. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros, sob regência do subtenente Diógenes. E desde já agradecemos à banda por abrilhantarem esta cerimônia.
Iniciarei com breves palavras, porque jamais ousaria de discorrer sobre os fundamentos da proclamação da República e da Igreja positivista nas presenças sábias do nosso acadêmico José Murilo de Carvalho, nem tampouco de todo o conhecimento que a nossa doutora Cristiane de Souza possui sobre essa parte da nossa história. Mas somos aqui no Parlamento Fluminense defensores intransigentes do Estado Democrático de Direito. E, por via de consequência, da Constituição Federal vigente de 1988, reproduzida na Carta do nosso Estado. E o primeiro artigo da Constituição exatamente afirma que nós somos a República Federativa do Brasil. República, na sua acepção da palavra, res pública, isto é, coisa pública, o respeito à coisa pública. E federativa, porque seríamos o conjunto de 27 estados, né, regidos por uma Constituição única, respeitando a autonomia desses estados. E hoje não serei nem contraditório, porque acho que a nossa República está mais para unitária do que para federativa. Mas essa República, que nasce em 15 de novembro de 1889, ela deriva de um trabalho persistente de muitos brasileiros que se formaram no ideário positivista do francês Auguste Comte, mas que aqui no Brasil teve fortes ramificações e lutas que se iniciaram desde a libertação dos nossos escravos. Isso se consolidou com esse momento histórico da proclamação da República. E os nossos militares tiveram um desempenho essencial dentro desse processo histórico. Sem essa consciência positivista, sem essa consciência racional, sem essa consciência igualitária, seria quase impossível se ter chegado tão rapidamente à proclamação da República. E apenas 2 anos depois, em 1891, nós construímos a Constituição Republicana. E a cidade do Rio de Janeiro, né, foi elevada à posição de Distrito Federal e passamos até a usufruir o título de capital da República, porque já tínhamos sido capital do Império. E como capital da República, o fomos até 1960. E se temos essa história tão positiva para contar, se deve, evidentemente, a ilustres brasileiros. Queria aqui rememorar o que disse Dom Pedro II sobre a nossa República. Dizia ele à época: o sistema republicano é o mais perfeito como podem ser as coisas humanas. Palavras vindo
de quem era imperador. Então, essa frase ilustra perfeitamente a importância do nosso 15 de 11 de 1889 e o momento de se enxergar o governo como um governo republicano, isto é, que respeitaria a coisa pública acima de tudo. Então, o que nós estamos hoje aqui é comemorando esses 130 anos da proclamação da República, mas também comemorando, e por isso vamos homenagear, a Igreja Positivista, que tem como sua santa máxima a humanidade, porque é um movimento racional, com um ideário igualitário, com um ideário que eu diria também republicano. E queria dizer que essa religião da humanidade, né, ela foi responsável por idealizar a nossa bandeira nacional. É pena que a nossa cúpula não esteja iluminada o suficiente para que a gente pudesse ver aqui o céu da proclamação da República. O que temos aqui é o céu da proclamação da República. E um dos conhecidos positivistas que nos deixou um grande legado, que foi o desenho da nossa bandeira nacional, que é o Teixeira Mendes, e tem um parente dele aqui que me apresentaram, não sei se ainda está aqui. Está ali, ó, a família Teixeira Mendes. A família Teixeira Mendes, eu dizia a eles que um pedacinho dessa bandeira é dessa família. Bandeira que tanto nos orgulha e que tanto nos emociona, né? Principalmente quando se toca o hino nacional e ela tremula em nossos mastros. Mas queria também me referir que esta bandeira está inspirado num postulado do Conte, que é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A ordem o amor por princípio, o amor, não o ódio, a ordem por base, não a desordem, e o progresso por fim, não o atraso. Este lema é vivo até hoje e jamais perecerá. Por isso que está na bandeira ordem e progresso. Então, dizendo isso, eu queria dizer que realmente nós estamos aqui orgulhosos na Assembleia de estarmos realizando esse evento para reavivar um pouco a nossa história, os nossos fundamentos e dizer que o ideário comum de todos nós, independente das nossas concepções ideológicas, é defender a democracia, defender a república, defender o amor, a ordem, a paz social. E todo esse legado nós devemos aos republicanos, ao movimento positivista e todos aqueles que nos antecederam, e como símbolo disso tudo, a figura de Benjamin Constant. E não é à toa que o templo da humanidade está situado na rua Benjamin Constant e precisa muito dessa aproximação com a sociedade, da aproximação com o nosso Exército, com a aproximação com o Museu da República, para aquele acervo que ainda lá está,
parte está transferido para o Museu da República, mas tem muito acervo importantíssimo lá para ser recuperado, para fazer parte da nossa história viva. Dito isso, vamos passar aqui para aqueles membros da mesa que vão fazer uso da palavra. Eu vou estipular, só como ordem de grandeza, um tempo de 5 minutos. Por quê? Porque o nosso acadêmico, quando eu o visitei, ele disse que essas falas tinham que ser curtas. Então, eu segui o seu conselho. 7. Então, serão 7 minutos. Ele que determina o tamanho da fala. 7 minutos. Eu acho que eu até passei de 7, porque eu ainda não tinha estabelecido a regra. Mas 7 minutos. Vamos abrir primeiro com o nosso subdiretor-geral de Cultura da Alerj, o Nelson Freitas. Vossa Senhoria dispõe de longevos 7 minutos. Nelson comprou até um blazer novo para a solenidade de hoje. Bom, eu quero primeiro cumprimentar o deputado Luiz Paulo. Cumprimentando o deputado Luiz Paulo, eu estendo aqui o cumprimento a todos os demais funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Quero cumprimentar em especial a Cristiane, né, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, por um projeto de afirmação, não apenas da Igreja Positivista, mas sobretudo do Templo da Humanidade. E aí, cumprimentando a Cristiane, eu quero cumprimentar a todos da Igreja Positivista e a todos que estão engajados diretamente nesse projeto, Museu da República, o Benjamin Constant, e cumprimentar aqui o Coronel Malveira, né, e estendo os cumprimentos a todos os militares aqui presentes, que muito nos honra com sua presença, e cumprimentar o público em geral. A Alerj tem exercido fundamentalmente um papel de fortalecimento da memória histórica da política brasileira. Esse é o nosso papel hoje aqui, afirmar o Palácio Tiradentes como um museu vivo, a casa da memória histórica da política brasileira. E esse espaço, todo esse esplendor, essa imponência histórica, artística, arquitetônica que nós estamos aqui, o céu, no momento da proclamação da República, da Independência, enfim, todo esse equipamento, ele em 2020 vai cumprir a função museológica. A Alerj, para quem não sabe, a Alerj vai ser transferida desse prédio, vai para o prédio Lúcio Costa, na Rua da Ajuda, e nós estamos implementando esse projeto. Apoiar o projeto da Igreja Positivista, o restauro, a recuperação do prédio, a recuperação do seu projeto de cultura, de formação humana, é também um projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que pensar o Estado do Rio de Janeiro como um lugar de relevante importância para a memória histórica do país, porque é assim que é. Nós estamos aqui diante de um centro histórico onde reside parte relevante da nossa formação como nação, da formação do país. E recentemente implantamos aqui o projeto Caminhos do Brasil Memória. De um lado aqui a gente tem 5 museus que fazem parte desse projeto, do outro estávamos aqui trabalhando de forma dispersa e fragmentada. Hoje temos um projeto com consistência e que atende a uma confluência de interesses em comum desses museus. Convido a todos para virem aqui aos fins de semana, retirarem o passaporte Caminhos do Brasil Memória, e agradecer a oportunidade que me foi dada ao ser convidado aqui pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, que é um apaixonado pela memória histórica desse país, pela cultura brasileira, e eu acho que essa é uma oportunidade única que essa casa está vivendo.
e eu acho que nós vamos deixar aqui, eu tenho certeza, uma singular contribuição para o projeto de desenvolvimento desse Estado, em que a gente acha que é fundamental ter a cultura presente, né? O turismo com legado histórico tem alavancado o desenvolvimento de vários países no mundo inteiro, e eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem um potencial enorme, e a Igreja Positivista, o Templo da Humanidade, é um dos ícones da memória histórica que precisa ser levada a cargo como uma das prioridades do projeto de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Luiz Paulo, por essa iniciativa e por aliar ao seu mandato o compromisso, ao comprometimento com a memória histórica brasileira. Obrigado a todos, boa noite. Eu queria convidar para vir à mesa o senhor Manuel Vieira, superintendente do IFAM, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Por favor. Queria registrar a presença, enquanto chega aqui, do general Sérgio José Pereira, general do Exército, do coronel André Silva, do comando do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, representando o comandante-geral Roberto Rovadei. Registrar a presença do coronel do Exército Antônio Ferreira Sobrinho, do coronel Marco Lapuerta, do Clube Militar, do tenente-coronel Torres, que pertence ao Comando Militar do Leste, e ao Rodrigo Mascarenhas, procurador do Estado e também advogado da Igreja Positivista. E tem mais aqui uns 30 nomes que a gente, ao longo da cerimônia, vai anunciando. Mas como tem um amigo meu aqui, deixa eu anunciar também Luiz Edmundo Horta Barbosa Leite de Castro, que, como o nome já diz, é descendente da família Horta Barbosa. Eu queria agora ouvir o doutor José Murilo de Carvalho, nosso imortal da Academia Brasileira de Letras. Posso falar de pé, presidente? O senhor nessa casa manda. Se o senhor quiser sentar aqui, também é uma honra. Muito obrigado. Para dar um sabor de época, de 1889, eu faço minha saudação da seguinte maneira: cidadão presidente desta mesa, deputado Luiz Paulo, outros cidadãos e cidadãs também desta mesa, cidadãs e cidadãos. Começo cumprimentando o deputado Luiz Paulo e a Alerj pela decisão de conceder a medalha e o diploma de Tiradentes à Igreja Positivista nessa comemoração dos 130 anos da Proclamação da República. Embora não suficientemente lembrada, foi grande a importância da Igreja Positivista, chefiada por Miguel Lemos e Teixeira Mendes, na propaganda do novo regime e na pregação dos valores republicanos. Como parte da propaganda, os positivistas incluíram Tiradentes, que dá nome a este palácio, em sua trindade cívica nacional, completada por José Bonifácio e Benjamin Constant. Lembro-lhes que os positivistas ortodoxos estiveram à frente das principais campanhas cívicas que marcaram os últimos anos do Império e os primeiros da República. Eram campanhas levadas a cabo exclusivamente pela doutrinação, pela tentativa de convencimento, alheias a qualquer recurso à violência. Miguel Lemos e Teixeira Mendes
publicaram centenas de folhetos de doutrinação política que hoje compõem o acervo do Templo da Humanidade. As campanhas eram inspiradas por inequívocos valores humanistas. A primeira delas foi a defesa da República como valorização do interesse público e forma de governo, superior esta, segundo eles, à monarquia parlamentarista. Ao mesmo tempo, e com igual convicção, pregaram a abolição da escravidão, ao ponto de excluir da igreja quem fosse proprietário de escravos. Para além de condenar a escravidão, valorizaram a raça negra como componente positivo de nossa sociedade, superior mesmo aos caucasianos. Ainda na vigência da escravidão, exaltaram a figura de Toussaint Louverture, o líder da insurreição que aboliu a escravidão e proclamou a independência no Haiti. Os ortodoxos foram ainda firmes defensores dos indígenas e incentivaram a criação do Serviço de Proteção ao Índio, que foi entregue pelo governo aos cuidados de Cândido Rondon, um positivista ortodoxo. O Rondon, como se sabe, tinha sangue indígena e ficou famoso pelo princípio adotado no trato com os índios: morrer se preciso for, matar nunca. Mais ainda, os ortodoxos valorizaram o papel da mulher na sociedade. Embora não pregassem a inclusão delas no mercado formal de trabalho, consideravam a educação das futuras gerações como a mais importante missão social. E as mulheres, delas encarregadas, deveriam, por isso, ser remuneradas. Algo absolutamente surpreendente. No centro da pregação positivista estava também a ideia da integração dos operários à sociedade. Foram deles os primeiros esforços no sentido de criar entre nós uma legislação trabalhista. Foi por sugestão da Igreja Positivista que Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, Indústria e Comércio do primeiro governo após a Revolução de 30, promoveu a introdução da legislação social e trabalhista, contando com o endosso de Getúlio Vargas, um herdeiro do positivismo castilhista. No entanto, a herança mais relevante do positivismo ortodoxo para a nossa República, embora também a mais ignorada, está no campo dos valores. Foram eles os mais autênticos, se não os únicos republicanos autênticos que o país já conheceu. O interesse coletivo, o bem comum, a coisa pública, concretizados no culto à humanidade, estavam para eles acima dos interesses individuais, mesmo quando legítimos. Combatiam as práticas do patrimonialismo, do clientelismo, do nepotismo, do corporativismo que deformavam e ainda deformam nossa República. Registre-se, por último, que a Igreja Positivista não participou do movimento militar que proclamou a República. Na visão dos chefes positivistas, o próprio imperador deveria assumir a mudança do regime, transformando-se em presidente. É verdade que apoiaram o novo governo, entre cujos membros estava o positivista não ortodoxo Benjamin Constant, e trataram logo de apresentar o desenho da nova bandeira. Ora, todo este legado político e humanitário, juntamente com o patrimônio arquitetônico, artístico e documental do Templo da Humanidade, reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, sempre esteve e continua a cargo da Igreja Positivista do Brasil, dirigida hoje por Alexandre Martins, apoiado pela Associação dos Amigos do Templo da Humanidade, cujo presidente é Luiz Edmundo, e por outras instituições como o Museu da República. A decisão da Alerj
corroborando a iniciativa do deputado Luiz Paulo de conceder à Igreja a medalha e o diploma de Tiradentes, constitui, sem dúvida, um ato de plena justiça, uma demonstração de sensibilidade e respeito por nossa história republicana. A iniciativa é particularmente importante no momento em que o Templo da Humanidade, com todo o seu patrimônio artístico e documental, corre sérios riscos. Em 2009, o telhado do templo ruiu, causando muitos danos à preservação do patrimônio. A falta de segurança gerada pelo desastre deu margem a que no ano seguinte, o protótipo da bandeira nacional, projetado por Teixeira Mendes e pintado por Décio Vilares, fosse furtado. Somente neste ano, agora, uma década após o desabamento, pôde a igreja recuperar o teto com os parcos recursos de que dispõe. Se gastamos 230 milhões na construção do Museu do Amanhã, obra, aliás, magnífica, e não temos os comparativamente modestos recursos para recuperar o templo, fica evidente que algo não está certo. É assim que, ao exaltar a iniciativa da concessão da honraria à Igreja Positivista do Brasil, tomo a liberdade de concluir, lembrando às senhoras e senhores deputados que talvez algo mais possa ser feito no sentido de preservar o rico patrimônio da Igreja Positivista, que é do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor José Murilo de Carvalho, porque tivemos com ele na academia para exatamente fazer um convite para que aqui ele viesse, e de pronto ele acatou, o que muito nos dignifica e honra. Queria fazer aqui duas citações. Primeiro, ao nosso presidente, deputado André Siciliano, que também é um democrata, um republicano, maçom, coisa que o Luiz Edmundo não é, maçom, e que foi conosco visitar o Templo da Humanidade. E se era para ser uma visita de meia hora, acabou sendo de 1h30, porque ele ficou apaixonado por todos os livros que tinha lá. E eu fiquei até preocupado, porque ele fotografou tantos que só faltou pedir um emprestado, né? Então, queria fazer esse registro. O nosso presidente não está aqui nesse momento, está em outro compromisso, mas se ainda der tempo, ele vai passar aqui. E também registrar a presença, ligando muitas pontas, de um jovem empreendedor chamado Douglas Libório, que realmente é um apaixonado pela história da nossa República, pela Igreja Positivista, e tem um futuro brilhante pela frente, visto que já é mestrando e um dia também será um doutorando, para quiçá ocupar também uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Vamos registrar aí o trabalho do nosso Douglas Libório. Queria convidar o Dr. Manuel Vieira, superintendente do IPHAN, para fazer o uso da palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer ao deputado estadual Luiz Paulo pelo convite. Para o IPHAN é uma honra poder participar dessa solenidade. Também cumprimentar os colegas da mesa
Vejo aqui o diretor do Museu da República e amigo Mário Chagas, enfim, cumprimentando todas as mesas, destacando o Mário Chagas porque temos nos encontrado com uma certa frequência, né? Isso eu acho que é muito positivo. Queria destacar a importância do templo positivista enquanto ideal. O templo positivista, ele, por incrível que pareça, é a primeira igreja positivista construída no mundo. Ou seja, o Brasil saiu na frente até da França para conseguir o primeiro templo da humanidade. Assim é o nome também que é dado à igreja positivista, que tem por ideal, foi idealizada por Augusto Comte, que é um francês, o positivista e criador dessa filosofia. No Brasil, Miguel Lemos e Teixeira Leite, como já foi colocado aqui por outras pessoas, foram os principais propagadores dessa filosofia. E o papel do IPHAN nesse sentido foi preservar não apenas o templo, mas também o seu acervo, que é magnífico também, como já foi colocado aqui por outras pessoas. Quando eu tive a oportunidade e a honra de colaborar com os trabalhos do INEPAC, na qualidade de diretor-geral, eu fiz questão de fomentar e iniciar a candidatura do acervo do Templo Positivista à Memória do Mundo, que é uma das maiores chancelas que um acervo documental pode receber como prêmio da Unesco, como um reconhecimento da Unesco. E isso aconteceu, salvo engano, em 2016. Foi incansável o trabalho de toda a equipe do Templo Positivista, da Igreja Positivista, no sentido de que nós pudéssemos juntos alcançar esse mérito. E aqui eu vejo algumas pessoas que participaram dessa produção. Então eu aproveito a oportunidade para parabenizar a incansável luta de toda a equipe da Igreja Positivista em relação à preservação do patrimônio, na qual ela hoje busca levar ao conhecimento de todos. São 130 anos de memória e, nesse sentido, só me cabe parabenizar a todos os envolvidos, principalmente Luiz Edmundo, que, como presidente da associação, realmente trouxe uma energia vigorosa para esse processo. E, enfim, parabenizar a todos os presentes. Vejo aqui as Forças Armadas muito bem representadas e nada mais do que justo, porque o Templo Positivista ele está essencialmente ligado às raízes da nossa República. Então, e ainda que tenha sido retirada da bandeira, eu acho que é importante o lema. A gente manteve a ordem e o progresso, a ordem como base e o progresso como fim. Eu gostaria só de restabelecer o amor por princípio, que é fundamental. O nosso povo é um povo tão amável e sabe receber tão bem os povos estrangeiros, que eu acho que, mesmo retirado do título, esse amor se propaga de uma forma incondicional e é o que nos faz estar hoje reunidos aqui em benefício e prestigiando a Igreja Positivista. Muito obrigado. Solicitar para fazer uso da palavra o coronel Nirlande Malveira, subdiretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Senhor deputado Luiz Paulo, senhor general Sérgio, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Leste, senhora Elane de Souza, diretora do Museu Casa Benjamin Constant, senhora Cristiane Souza, diretora do Patrimônio da Igreja Positivista, doutor Mário Chagas, diretor do Museu da República, doutor José Murilo de Carvalho, nosso imortal da Academia Brasileira de Letras, senhor Nelson Freitas, subdiretor de Cultura da LERJ, senhor Manuel Vieira, presidente do IPHAN, senhoras e senhores, boa noite. Falar sobre a importância
do Exército Brasileiro nas comemorações dos 130 anos da República será uma feliz oportunidade de externar o comprometimento da instituição, do espírito militar, convivendo com os anseios da sociedade. Será uma oportunidade de refletirmos sobre a intensa participação do Exército na preparação e amadurecimento político que passou o nosso país, contribuindo com a consolidação da unidade nacional, com Dom Pedro I, com a pacificação das nossas províncias, conduzidas pelo soldado e estadista Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, patrono do nosso Exército Brasileiro, contribuindo ainda com a defesa da nossa soberania, ao participar da campanha da Tríplice Aliança. Assim também é justo reconhecer a importância da nossa monarquia, ao desempenhar considerável papel na difícil tarefa de manter a integridade territorial, promovendo a unidade da nossa nação, assegurando conquistas irrefutáveis para o seu povo. Nesse cenário, tamanhos obstáculos exigiram a convergência da população, independente da sua natureza política ou classe social, cabendo ao Exército, fiel guardião do Estado brasileiro, ser o indutor da estabilidade necessária à transição que marcou o período pré-republicano no Brasil. Nessa epopeia, as experiências colhidas na guerra da Tríplice Aliança, alimentadas por ideais positivistas, extrapolaram o campo militar, promovendo o desejo de mudança da nação, que se mobilizou espontaneamente em torno de uma nova forma de governo. Assim, o simbólico ato de proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, pelo soldado e marechal Manuel Deodoro da Fonseca, no campo de Santana, representou a mais profunda aspiração dos brasileiros a consolidar sua vocação de povo livre, pacífico e solidário. Inserido nesse contexto, estava presente o soldado brasileiro que, como parte indissociável de seu povo, ajudou a lançar decisivamente as bases sólidas para a edificação de uma pátria livre. Por fim, em nome do Comandante Militar do Leste e do Departamento de Educação e Cultura do Exército, gostaria de agradecer à Alerj, ao Museu da República, ao Museu Benjamin Constant, ao Museu do Palácio Rio Negro, ao Instituto Brasileiro de Museus, ao Clube Militar, à nossa Igreja Positivista, pelo excelente trabalho de integração de instituições por ocasião dos diversos eventos culturais que estão ocorrendo na nossa cidade, relativos à proclamação da República, como seminários, exposições e apresentações. Meus amigos, tenho certeza que eventos como esses nos possibilitam olhar para o nosso passado, para melhor compreender o nosso presente e nos prepararmos para o futuro. A todos, o meu muito obrigado. Enquanto o nosso coronel discursava, eu fiz aqui umas contas rápidas. Eu costumo dizer que o Brasil começou a se constituir como nação a partir de 1808, quando aqui ao lado chegou Dom João VI. De 1808 a 1889, passaram-se apenas 81 anos e a República foi proclamada. Da chegada de Dom João até agora, passaram-se 211 anos, dos quais 130 anos sob a égide da República. Somos, de fato, uma nação muito jovem, né, sob o ponto de vista de construção enquanto nação, né, pois só temos 211 anos, dos quais talvez eu e aqui o nosso
acadêmico José Murilo de Carvalho, já vivemos pelo menos um terço desse período. Um terço desse período. Queremos iniciar agora as entregas das moções de congratulações e aplausos. Nosso primeiro agraciado é o Museu Casa de Benjamin Constant, representado aqui por sua diretora, a senhora Elaine de Souza Carrilho. Eu gostaria de passar a palavra à senhora diretora do Museu da Casa de Benjamin Constant, por favor. Vou ficar de pé. Boa noite a todos. Em nome da equipe do Museu Casa de Benjamin Constant, eu agradeço o recebimento da moção. Enfim, boa noite a todos. Cumprimento os participantes desta mesa, deputado, e a todos os demais presentes. Bem, o Museu Casa de Benjamin Constant foi concebido como a primeira casa da República, ainda na Constituição de 1891, por ter sido o local da última residência ocupada por Benjamin Constant e sua família. Neste espaço, a proposta seria de perpetuar a memória do professor e militar intitulado Fundador da República. Inaugurado quase 100 anos depois, em 18 de outubro de 1982, no bairro de Santa Teresa, hoje o museu integra o Instituto Brasileiro de Museus. Benjamin Constant, nascido em 10 de fevereiro de 1837 e falecido a 22 de janeiro de 1891, foi um grande difusor da doutrina positivista, adotando para sua vida a devoção e o ensino da matemática, a crença na evolução da humanidade e da ciência, o republicanismo, o abolicionismo e o amor à pátria. Em 2009, a Igreja Positivista do Brasil integrou o Circuito dos Sítios Históricos da República, iniciativa do Museu Casa de Benjamin Constant e do Museu da República, de visitação aos lugares de memória dessa República. A ideia foi concretizada juntamente com meu colega, museólogo e guia de turismo, André Andion Angulo, aqui presente, quando foi possível fazer uma concertação entre diversas instituições. Naquele ano, por ocasião da 7ª Semana Nacional de Museus, cujo tema proposto pelo ICOM, o Conselho Internacional de Museus, era Museus e Turismo. Além da Igreja Positivista, do Museu Casa de Benjamin Constant e do Museu da República, integraram esse circuito de visitação a Casa Histórica de Deodoro, o Palácio Itamaraty e a Praça da República com um monumento a Benjamin Constant. O objetivo claro desta ação foi o de ampliar as relações entre estes espaços que tinham por natureza uma conexão com a temática republicana. Após esta ação, outras foram estabelecidas, dentre elas a parceria institucional com a Igreja Positivista, por meio de um termo de cooperação técnica, assinado em fevereiro de 2018, entre esses dois museus, Museu Casa de Benjamin Constant e Museu da República, para desenvolver ações conjuntas e coordenadas de cooperação técnica quanto ao armazenamento, conservação e tratamento técnico de seus diversos tipos de acervo. Nós temos o acervo museológico, o arquivístico e o bibliográfico. Esta ação foi coordenada pelo historiador Marcos de Brum Lopes, aqui presente, colega do museu, por parte da Casa de Benjamin Constant, e pelo museólogo, de novo, André Andion Angulo, por parte do Museu da República. Hoje, a medalha Tiradentes, nos 10 anos de comemoração desse circuito histórico, entregue à Igreja Positivista do Brasil, vem sedimentar
e enaltecer todas essas iniciativas, integrando as comemorações dos 130 anos da República. Obrigada. O próximo agraciado com a moção de congratulações e aplausos é o Museu da República, representados pelo seu diretor, o doutor Mário Chagas. Passo a palavra ao doutor Mário Chagas. Passar o microfone para ele, por favor. Boa noite a todas e todos presentes. Quero saudar o senhor deputado Luiz Paulo, saudar o senhor Manuel Vieira, a senhora Elaine Carrilho, o senhor Nelson Freitas, a senhora Cristiane Souza, o senhor Nirlande Malveira e o senhor José Murilo de Carvalho. E dizer que para o Museu da República é uma honra receber essa moção. E somos agradecidos por isso. Nós reconhecemos que nesse momento, quando completamos 130 anos de República e 59 anos do Museu da República, vivemos um momento especial, porque estamos diante da possibilidade de compreender, por exemplo, que o fenômeno dos museus é um fenômeno claramente republicano. Tivemos durante o Império, no máximo, 13 museus. Hoje nós temos um total de 3.751 museus nesse país. Portanto, mais de 3.740 museus teve origem na República, sendo o primeiro deles o Museu Casa de Benjamin Constant, de 1891. O fenômeno do patrimônio, e eu aqui olho para o meu colega e amigo Manuel Vieira, o fenômeno do patrimônio também é um fenômeno claramente republicano. Foi durante a República, especialmente na gestão do presidente Getúlio Vargas, que em 1937, na virada de 1936 para 1937, se constituiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Um instituto fundamental para a preservação do patrimônio. Um instituto responsável, entre outras coisas, pela preservação dessa casa, pela preservação do Museu da República, pela preservação do Museu Casa de Benjamin Constant, pela preservação da cidade do Rio de Janeiro, e não apenas no Rio de Janeiro. Podemos falar de Brasília e de tantas outras cidades espalhadas pelo Brasil. O IPHAN tem aí um papel extraordinário, um papel fundamental. E por que eu digo isso, senhor nobre deputado Luiz Paulo? Porque, ao comemorar os 130 anos da República, em meu entendimento, estamos diante do desafio de manter uma política pública de cultura. Estamos diante do desafio de avançar numa política pública de museus. Estamos diante do desafio de investir claramente numa democracia cultural, em cidadania cultural. Eu fico honrado por receber essa moção na minha gestão, porque na gestão do Museu da República, no momento, estamos fortemente empenhados na compreensão da importância de uma instituição cidadã, de uma instituição comprometida com direitos humanos, numa instituição comprometida com cidadania. E nada disso é pouca coisa. Portanto, neste momento, saudamos aqui as parcerias estabelecidas entre a Alerj e, de modo especial, essa construção do Museu Vivo da Alerj, do Memorial da Alerj, e a parceria construída com a Igreja Positivista, com o Museu Casa de Benjamin Constant, com o Clube Militar, com a Casa Histórica de Deodoro,
e um conjunto de parceria que viabiliza essa nossa comemoração, mas aponta para um futuro desafiador, que na minha avaliação significa investir cada vez mais em políticas públicas de cultura consequentes e que sejam consolidadas. Então, nobre deputado Luiz Paulo, e sei que estou falando aqui, né, ao amparo da Assembleia Nacional Constituinte de 1891, portanto, celebro também um voto de vida longa para a Constituição, de vida longa para as políticas públicas de cultura e de museus. Muito obrigado. Para finalizar as entregas das moções, não é finalizar o evento, não, é as entregas das moções. Convido a senhora Cristiane Souza e a senhorita Mariana Pereira, filha e neta do último diretor-presidente da Igreja Positivista, senhor Danton Voltaire Pereira de Souza, agraciado em caráter pós-mortem com a moção de louvor. Com a palavra, a senhora Cristiane Souza. Como ela vai falar 2 vezes, eu dou 2 vezes 3 minutos e meio. Faz favor, ajude aí. Está desligado. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que recebo como filha essa moção em memória a Danton Voltaire Pereira de Souza, meu saudoso e querido pai. Engenheiro civil formado pela Escola Nacional de Engenharia, antiga Politécnica, e que desde 2003 voltou a se chamar Politécnica devido a uma campanha liderada por ele. Advogado, positivista religioso, último diretor-presidente da Delegação Executiva da Igreja Positivista do Brasil a fazer cerimônias na sua sede, o Templo da Humanidade. Casado com Judite Martins, minha mãe, aqui presente, deste consórcio ficaram-lhe 2 filhos, Alexandre Martins, atual diretor-presidente da Igreja Positivista do Brasil, que não pôde estar presente, pois está convalescendo de uma cirurgia feita recentemente, extremamente delicada. E ele pediu muito desculpas, deputado, que não pôde estar presente. Mas que faz parte dessa história devido à sua obstinação e perseverança em conseguir realizar o restauro do Templo da Humanidade. E eu, Cristiane Souza, avô generoso e amoroso com seus 3 netos. Grande seguidor dos ensinamentos deixados pelo apóstolo da humanidade, Miguel Lemos e Raimundo Teixeira Mendes. Danton Voltaire dedicou 27 anos de sua vida até seus últimos dias à Igreja Positivista do Brasil. Quando me refiro ao Dr. Danton Voltaire, curiosamente, muitas pessoas me perguntam se houve a troca de nome quando foi admitido como membro em 1987 na Igreja. Não, senhores, esse nome lhe foi dado pelos meus avós e consta em seu registro civil. Não há essa ritualística na Igreja Positivista do Brasil. Lembro-me, anos atrás, quando então seus netos Lucas e Mariana, aqui presentes, ainda bem pequenos, desfrutavam de sua companhia, brincando em nossa casa em Araruama. Aos domingos de manhã, bem cedo, ele nos deixava dizendo: vou me preparar para voltar ao Rio,
Preciso abrir o Templo da Humanidade às 10 em ponto. Essa é a minha missão. Essa moção é o reconhecimento de um homem que viveu para se dedicar à família, à pátria e à humanidade. Sua memória afetiva está presente a todo tempo em nossas mentes, nossos corações e se misturando a uma documentação e registros deixados em seu nome, as quais repousam no Templo da Humanidade. Seu grande sonho era realizar o restauro da sede da Igreja Positivista do Brasil, o Templo da Humanidade, para que futuras gerações possam ter acesso a uma documentação do século XIX de grande importância histórica para a nossa nação. Como filha e como diretora de Patrimônio Histórico e Cultural da Igreja Positivista do Brasil, sigo seus passos na esperança de conseguir realizar esse projeto. Termino meu discurso com a frase que era o norte de sua vida, a máxima sagrada de Augusto Conte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Obrigada. Eu gostaria de quebrar um minutinho o protocolo dessa cerimônia e presentear o ilustre deputado com um quadro de uma reprodução da Igreja Positivista do Brasil, um quadro de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o fundador da nossa República Brasileira. Esse presente não estava no script, quebrou todos os protocolos, mas eu fico sensibilizado e espero que a Assembleia Legislativa tenha aqui uma galeria que eu possa diariamente, né, Libório, olhar o quadro que eu acabei de ganhar. O senhor vai descobrir um espaçozinho para que isso aconteça. Bom, é chegado o momento em que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de agraciar com a medalha Tiradentes, que é a nossa maior comenda, é a nossa maior honraria oferecida por esta Casa de Leis. E esta honraria é para a Igreja Positivista do Brasil. Para receber esta honraria, convido a diretora de Patrimônio Histórico da Igreja Positivista do Brasil, não por acaso, a senhora Cristiane Souza. A comenda é institucional, por isso que não pode ser ostentada, né, no pescoço da nossa diretora de patrimônio. Mas é uma comenda que nos orgulhamos sempre de entregá-la. Para fazer o uso da palavra, nos outros 3 minutos e meio que lhe resta, a nossa diretora de patrimônio, Cristiane Souza. Bom, mais uma vez, excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que estou aqui representando a Igreja Positivista do Brasil para receber a medalha Tiradentes e expresso desde já minha mais profunda gratidão a Vossa Excelência e ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano. Estamos comemorando 130 anos da República.
e 130 anos da bandeira nacional. Este ano também estamos comemorando 10 anos de Circuito dos Sítios Históricos da República, através da parceria com o Museu da República e Museu Casa de Benjamin Constant. Eu gostaria de iniciar fazendo alguns agradecimentos aos que de alguma forma apoiam o recomeço do Templo da Humanidade, tais como IFAM, INEPAC, IRPH, Museu da Imagem e do Som, Superintendência de Museus, Laboratório de Conservação da Secretaria de Cultura LACOM, que foi o responsável pelo restauro dos croquis da bandeira nacional localizados em 2014 no Templo da Humanidade, a Universidade Estácio de Sá, ao ilustre imortal da Academia Brasileira de Letras e Academia Brasileira de Ciências, professor Dr. José Murilo de Carvalho, que é membro honorário da Associação dos Amigos do Templo da Humanidade, ao ilustríssimo superintendente do IFAM, o arquiteto Manuel Vieira, também ao arquiteto Maurício Prochinick, responsável pelo projeto executivo e gerenciamento de obras do restauro do Templo da Humanidade, da cobertura do Templo da Humanidade, ao grande apoiador, diretor da Associação dos Amigos do Templo da Humanidade, engenheiro Luiz Edmundo Horta Barbosa, e aos voluntários do templo, que são pessoas que me ajudam a limpar o templo aos domingos. Eu tenho aqui Adriano Soares, Josué Rodrigues e Isadora Santos, além de Vanessa Carpe, que não pôde estar presente no evento. Há 15 anos atrás, fui convidada pelo Dr. Danton Voltaire para assistir uma palestra, justamente nessa data em que se comemora a proclamação da República. Desde então, entrei como membro para a Igreja Positivista do Brasil e me deparei com um templo do saber, onde se cultuam as artes e as ciências e a humanidade, exercitando sempre inibir o egoísmo para valorizar o altruísmo, tal qual a máxima no pórtico do Templo da Humanidade, viver para outrem. Durante 5 anos, tive o prazer de acompanhá-lo nas cerimônias que ocorriam aos domingos pelas manhãs, denominadas prédicas dominicais, além de receber visitantes que iam conhecer o Templo da Humanidade. Mal sabíamos que esse cenário tinha os dias contados. Na madrugada chuvosa de 13 de março de 2009, fomos combalidos pela tragédia do desabamento de parte do telhado. Essa foi, sem sombra de dúvida, o momento de maior desafios que vivemos na Igreja Positivista do Brasil. Lembro-me do primeiro encontro após o desabamento que tive com o Dr. Danton, já muito abatido, recebi um longo e silencioso abraço, repleto de emoção, e escutei as seguintes palavras: "Foi parte do telhado, minha filha, vamos reconstruí-lo. O Templo da Humanidade continua erguido." Chovia dentro do prédio, senhoras e senhores. O seu acervo corria o risco de se perder. Sem recursos, a única coisa que nos restava fazer era colocar baldes e plásticos por todo o prédio. Essa situação perdurou até agosto de 2010, quando então, por se tratar de imóvel tombado pelo INEPAC, iniciaram-se os serviços emergenciais de escoramento da estrutura do telhado e execução da cobertura parcial provisória da Igreja Positivista do Brasil. E foi realizado com o apoio do senhor Mauro Viegas e do senhor Ubirajara de Melo. Aos senhores, deixo o meu agradecimento. Cabe ressaltar que, atualmente, o Templo da Humanidade é tombado nas 3 esferas de órgãos de patrimônio, devido à sua importância histórica. Ele é tombado a nível federal pelo IFAM, municipal IRPH e estadual pelo INEPAC. Ainda em 2009, começamos uma parceria com o Museu da República e o Museu Casa de Benjamin Constant, com o projeto Circuito dos Sítios Históricos da República. Era a Igreja Positivista do Brasil sendo reconhecida por instituições museológicas que tinham por objetivo, nesse projeto, visitar os lugares de importância histórica para a República,
a fim de dialogar com historiadores, pesquisadores e o público em geral. Não posso me furtar, nesse momento, de fazer um agradecimento especial aos idealizadores desse projeto, que foram a Elaine Carrilho, diretora da Casa de Benjamin Constant, pois foi dela a lembrança de incluir a Igreja Positivista do Brasil no circuito, e ao museólogo André Angulo, museólogo do Museu da República. Os mais próximos sabiam da profunda gratidão que o Dr. Danton nutria por ele. Lembro-me de sua narrativa. André, você está realizando o meu sonho com esse passeio do circuito dos sítios históricos da República. Eu sempre tive vontade de fazer, de levar as pessoas a visitar esses lugares, porém nunca tive recursos para tal realização. A você, André Angulo, eu expresso o meu agradecimento em nome da Delegação Executiva da Igreja Positivista do Brasil, por ser tão dedicado e perseverante na luta pela preservação desse patrimônio. Em 2017, assinamos o termo de cooperação técnica entre o Museu da República, Museu Casa de Benjamin Constant e a Igreja Positivista do Brasil, através da Procuradoria do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Nesse momento, iniciou-se a remoção para a reserva técnica do Museu da República em caráter temporário para salvaguardar 182 peças museológicas e cerca de 70 caixas de documentos. Registro aqui a minha gratidão ao ilustre professor Dr. Mário Chagas, diretor do Museu da República, e a sua antecessora, senhora Magali Cabral, que foi quem assinou o termo de cooperação técnica pelo Museu da República em 2018. Tenho também meu agradecimento aos servidores que nos apoiaram e nos apoiam para poder tratar essa documentação que está no Museu da República. E eu gostaria de citar o nome desses servidores. Eu tenho Valéria Gauss, Paloma Bensabate, Liamara Fanaia, Regina Capella e Gleise Cruz. Posteriormente, tive a satisfação de, junto com o historiador da Casa de Benjamin Constant, Marcos de Brum Lopes, as estagiárias Ariana Costa dos Santos e Gabriela Bittencourt. Eu acompanhei a abertura das caixas e também participei do processo de higienização e acondicionamento do acervo. Tivemos, senhores, descobertas extraordinárias nesse acervo. Uma carta de Teixeira Mendes a Rui Barbosa, pedindo apoio à bandeira nacional, que naquele momento estava sendo deveras atacada. Cerca de 6.000 cartas de valor históricos do século XIX. A documentação da antiga Sociedade Positivista do Rio de Janeiro e do Centro Positivista. Antes de ser Igreja Positivista, eram essas instituições. Eles tiveram a preocupação de preservar essa documentação e nós localizamos na abertura de caixa uma documentação que começa em 1880. Diversas cadernetas, manuscritos, fotografias e negativos de vidro. Inúmeros diários de Teixeira Mendes, que foi o idealizador da nossa bandeira nacional. Temos também um belíssimo manuscrito de José Mariano de Oliveira, engenheiro, membro da Igreja desde 1881, e ele deixou um relato sobre a construção do Templo da Humanidade, datado de 1898. Oriundo de uma família numerosa, Mariano de Oliveira, ele também era irmão de Alberto de Oliveira, o príncipe dos poetas, e de Amélia de Oliveira, conhecida na literatura como a noiva de Bilac. Histórias como essas repousam naquela documentação. A memória dos Torres de Carvalho, que era a família das esposas de Lemos, Mendes e de Mariano de Oliveira. Os três eram concunhados. Quero insistir aqui, senhoras e senhores, na memória afetiva
que guarda esse templo. Ele é grande no seu tamanho e gigante na sua importância. A Igreja Positivista do Brasil está fazendo tudo o que está ao seu alcance. Fizemos a obra de reconstrução e restauro do telhado com recursos próprios. Realizamos parcerias com o Museu da República, Museu Casa de Benjamin Constant, Alerj e TV Alerj. Atualmente, estamos realizando, juntamente com a Universidade Estácio de Sá, um inventário das publicações da antiga tipografia do Templo da Humanidade, tombadas em 2015 no programa Memória do Mundo da Unesco. Mas ainda falta muito para alcançar o que se pretende, que é a criação do Centro de Memória e Pesquisa do Positivismo, para que se possa disponibilizar essa documentação para pesquisadores, historiadores e estudiosos. O prédio precisa ser restaurado, sobretudo seu acervo museológico, composto por quadros e esculturas de artistas como Décio Vilares, Eduardo de Sá, Aurélio de Figueiredo, Almeida Reis, entre outros, bem como o acervo arquivístico. Sua biblioteca é composta por obras raras do século XVII, XVIII e XIX. Também num estado de muita fragilidade que se encontram esses livros. Além do mobiliário do século XIX, que ficou exposto a intempéries climáticas. É urgente que salvemos esse patrimônio. Para isso, é fundamental a união de todos. Não podemos deixar que esse capítulo da história da nossa nação se apague. Quando da realização do seminário dos 130 anos da Proclamação da República, quero agradecer ao general Marco Laporta, ao general Eduardo José Barbosa, do Clube Militar, à Casa Histórica de Deodoro, general Carlos Alberto Mansur, general Márcio Tadeu Bergo, coronel Ferreira, do Museu da República, Maria Helena Versiani, Daniela Matera e Henrique Carvalho. Já me encaminhando para o final, quero fazer agradecimentos especiais a duas parcerias realizadas recentemente, que são a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Subsecretaria de Cultura da Alerj, em especial seu subdiretor, Nelson Freitas, que foi de uma gentileza ímpar em apoiar a Igreja Positivista nesse projeto do Seminário dos 130 anos da Proclamação da República, juntamente com sua equipe, Fernando Ebert, Marília Tibau, a senhora Márcia Aoyag e ao caríssimo Douglas Libório, que foi o responsável pelo início de toda essa parceria essa noite de hoje. A você, Douglas, o meu muito obrigado. Aos diretores da TV Alerj, Osmar Sintra e Anderson William, juntamente com a sua equipe, que nos apoiaram de forma brilhante na realização de um documentário sobre o Templo da Humanidade, que será exibido amanhã no Seminário dos 130 anos da Proclamação da República, no Museu da República, às 11 horas. E no dia 15 vai ao ar na TV Alerj, na parte da tarde e na parte da noite. Peço desculpas caso tenha me esquecido de algum nome, pois, como os senhores podem ver, só chegamos até aqui porque foi um trabalho de uma grande equipe. E é com vocês que eu compartilho essa medalha Tiradentes, pois vocês que estão nos apoiando, vocês fazem parte da história do nosso país. Oxalá, quando estivermos comemorando os 140 anos da Proclamação da República, estejamos também celebrando a inauguração do Centro de Memória e Pesquisa do Positivismo. Saúde e fraternidade a todos. Antes de finalizar a solenidade,
em homenagem aos 130 anos da proclamação da República, quero convidar a Banda do Corpo de Bombeiros para executar o hino da República. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e reiterar o nosso respeito e admiração pelas instituições na figura de seus representantes homenageadas na solenidade de hoje. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão.